Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que alegria estarmos nesta noite celebrando os 44 anos de organização da Primeira Igreja Batista de Peruíbe. Infelizmente, por conta desta pandemia, nós gostaríamos muito de estarmos todos juntos aqui celebrando esta data especial, mas por conta do isolamento social não nos é permitido, mas nós não poderíamos deixar passar em branco esta data tão importante para a vida da nossa igreja. Na verdade, o aniversário da igreja se deu ontem, no dia 11 de dezembro, quando ela foi organizada, no dia 11 de dezembro de 1976. A palavra de Deus diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E trazermos à nossa memória aquilo que nos dá esperança é nós olharmos para o passado e vermos que o Senhor está escrevendo uma linda história através desta igreja. Aliás, tudo começou debaixo de uma aroeira. Sim, é verdade. A Primeira Igreja Batista de Peruíbe iniciou seus primeiros cultos debaixo de uma aroeira, juntamente com alguns abacateiros, na casa do irmão Raimundo Xavier, juntamente com a sua esposa Jesuína, quando alguns irmãos da Primeira Igreja Batista de Santos reuniam-se ali em sua casa, aos domingos à tarde, para a pregação do Evangelho, cânticos de hinos e cânticos espirituais. E o tempo então foi se passando e Deus foi realizando grandes coisas através da vida daqueles primeiros irmãos que passaram aqui a se reunir. E no dia 11 de dezembro de 1976, a Primeira Igreja Batista de Santos reuniu-se aqui então, neste templo, quando no domingo à tarde, às 18 horas, foi realizado um concílio de organização desta igreja, com um lindo culto, com cerca de 300 pessoas aqui reunidas, pastores de várias regiões do nosso estado de São Paulo. E nós louvamos a Deus, porque desde então o Senhor continua escrevendo esta linda história, não somente através daqueles irmãos e irmãs do passado que aqui deixaram suas marcas, e hoje Ele continua escrevendo a sua história através da minha vida e através da sua vida. Por isso nós podemos hoje nos alegrar na presença do Senhor com a realização deste culto desta noite. Quero convidar você e a sua família para que juntos nós possamos celebrar aquele que é o dono da igreja, que é o Senhor da igreja, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Que Deus nos abençoe nesta celebração. Hoje é um motivo de muita alegria aqui para a nossa igreja, onde nós estamos comemorando 44 anos. E no decorrer desse tempo, o Senhor tem abençoado muitas vidas através da palavra falada, através dos louvores cantados. E nós temos visto o Senhor trabalhando constantemente em nossas vidas, em nossa igreja, e abençoando os nossos irmãos. E hoje, nesse dia de celebração, eu convido você a adorar o Senhor aqui junto com a gente. Para um pouquinho aí onde você está e vamos adorar o Senhor, porque Ele é o motivo de toda essa festa que nós estamos fazendo. Amém? Jesus Cristo mudou meu viver.
querida PIB de Peruíbe, quero dar uma saudação neste momento festivo de aniversário, 44 anos de organização. Um abraço aí para o meu amigo pastor Edmilson Lara, toda a sua família. E o nosso desejo é que vocês estejam tendo um tempo de comemoração, de celebração, glorificando a Deus e também a esperança renovada para dias melhores e cumprir o ministério que Deus tem dado à PIB de Peruíbe. Essa saudação em nome da Convenção Batista do Estado de São Paulo, pastor Genilson, nosso presidente, toda a diretoria, e eu já aproveito para agradecer à igreja pelo Edmilson, que tem servido a denominação, tem estado em várias posições e agora está na diretoria conosco também, nos ajudando muito. Que Deus retribua a igreja. Saudação também da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Somos mais de 14 mil pastores em todo o território nacional e Edmilson também faz parte da diretoria estadual da Ordem dos Pastores. Portanto, alegria, celebrem, que Deus esteja conduzindo todos os passos da igreja e que este futuro da igreja seja muito abençoado pelo Senhor. Um abraço a todos aí, feliz aniversário. Olá, irmãos queridos da Primeira Igreja Batista em Peruíbe. Terra bonita, lugar agradável, litoral do nosso estado. Eu quero, nesse momento, em nome da Convenção Batista do Estado de São Paulo, como presidente da mesma, parabenizar os irmãos pela celebração dos seus 44 anos de organização, de vida, de existência, parabenizar a liderança pastoral, a liderança de toda a igreja. Celebração de aniversário num ano difícil, em meio à pandemia, os irmãos certamente têm enfrentado um grande desafio, mas tudo para a honra e glória do Senhor. Eu quero dizer, como disse o apóstolo Paulo, dou graças a Deus, sempre que me lembro de vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 1. Pastor Edmilson, sua família, igreja, que Deus abençoe os irmãos nessa data de celebração e que seja sobre cada um dos irmãos, de cada família da igreja, a bênção, o cuidado especial do Senhor. Parabéns, em nome de toda a Convenção Batista do Estado de São Paulo, é o nosso desejo, é a nossa oração. Quero agradecer à igreja, aos irmãos pastor Edmilson, Marissa, por ter me convidado a participar deste aniversário. É uma honra para mim, uma felicidade estar aqui louvando a Deus junto com os irmãos. Eu não posso fugir do teu espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até os céus, se ao abismo eu descer, sei que ali tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estará. Espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até os céus, se ao abismo eu descer,
sei que ali tu estás, mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás, e comigo estarás, e comigo estarás. És minha força na aflição, rico tesouro ao coração, meu tudo em tu és. Não poderia desistir de te buscar e te seguir, meu tudo em tudo és. Cristo Salvador, digno és de louvor. Cristo Salvador, digno és de louvor. Quando eu caio em tentação, logo me estendes tua mão, meu tudo em tudo és. Sendo erguido pelo amor, quero viver pra teu louvor, meu tudo em tudo és. Cristo Salvador, digno és de louvor. 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 Boa noite, amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Peruíbe. Eu quero, em nome da nossa Igreja Batista de Eldorado, externar um grande abraço aos irmãos. Amamos demais esta igreja. E eu, como presidente da Ibavá, também parabenizo e agradeço a liderança, agradeço ao pastor Edmilson, que tem se envolvido na nossa associação, irmãos que têm gasto seu tempo em benefício da nossa associação. Que Deus abençoe. Vamos continuar juntos, vamos continuar trabalhando, edificando o reino do Senhor por tantos anos que o Senhor venha a permitir. Parabéns, que o Senhor vos abençoe. Irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista em Peruíbe, nesse momento de festividade de 44 anos de existência da igreja, eu quero mandar um abraço
da Ordem dos Pastores Batistas, subsecção Vale do Ribeira, a qual estou presidente. Quero lembrar com os irmãos de algumas pessoas que marcaram a minha vida na primeira Igreja Batista em Peruíbe. Pessoas que realmente foram cristãos e que desenvolveram o seu trabalho de mordomia cristã. Pessoas que realmente marcaram a minha vida. Espero que a igreja continue marcando a vida de pessoas. Um abraço ao pastor Edmilson, qual está pastoreando esta igreja. Eu quero deixar com os irmãos nesse momento de festividade um texto bíblico. Encontra-se lá na 3ª carta de João, onde ele escreve para Gaio: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Esperamos que os irmãos estejam bem, com saúde, e que estejam correndo bem, e a sua alma esteja bem. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço.
Meu coração
Queridos irmãos, com muita alegria quero lhes apresentar o orador oficial desta noite, que trará a nós a mensagem da Palavra de Deus. Pastor Eduardo Brasil dos Santos, grande amigo de longa data, tivemos o prazer de estudarmos juntos na FABAPAR, antigo Seminário Teológico Batista do Paraná. Pastor Eduardo é formado em bacharel em teologia, também tem pós-graduação na área de missiologia e atualmente é o presidente da nossa Associação das Igrejas Batistas do Vale do Ribeira. Eu me sinto muito feliz de recebê-lo em nosso meio e que, Eduardo, Deus abençoe grandemente a sua vida na exposição da Palavra de Deus ao nosso coração. Prezados irmãos da Primeira Igreja Batista em Peruíbe, que a graça e a paz de Cristo seja com todos. É um privilégio para mim, uma alegria no meu coração, fazer parte da história da igreja nesse novo ano, 44 anos de trabalho na obra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, igreja, que Deus abençoe a sua vida, pastor Edmilson, e liderança que desenvolve o trabalho. Também quero, nessa hora, compartilhar a palavra de Deus, a palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 até o versículo 15. Paulo aqui está exortando os filipenses a viverem em união, e ele destaca que a salvação é um processo iniciado por Deus, por isso eles devem ser pacientes e desenvolver com tremor e temor. Vamos ler o texto da palavra do nosso Deus, Filipenses 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecesse, não como só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação, ou seja, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandecei como estrelas no mundo. Quero dar o tema para esta palavra: Igreja de Jesus, brilhando como estrela no mundo, estrelas no mundo. É o versículo 15, a segunda parte diz que vocês brilhem como estrelas no mundo. Paulo conhecia a igreja de Filipenses. Paulo sabia como eles estavam vivendo aquela união, e ele disse: assim como vocês obedeceram na minha presença, obedeça agora e desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. A igreja brilhando, a igreja conectada em Cristo, a igreja brilhando como a estrela. Hoje você vê as ruas enfeitadas nas cidades, as praças e muitas casas, e no meio lá tem estrelas também brilhando. Ah, que alegria ver a igreja brilhando. E aqui a palavra justamente é esta, que a igreja brilhe para que os de fora vejam e queiram ter essa vida com Jesus. Paulo faz algumas exortações aos filipenses, mas antes faz um reconhecimento à obediência dos filipenses na presença e na ausência dele. Os filipenses abraçaram o Evangelho e eles continuaram a perseverar observando a palavra. E Paulo diz: observe e desenvolvam com temor e tremor. Queridos, eu tirei alguns, eu quero dar um destaque da palavra aqui. Primeiro, a igreja, para brilhar como estrela, ela deve testemunhar da sua vida nova, testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo e já fez na sua vida. A igreja não é o templo de quatro paredes. A igreja é o organismo vivo. Eu e você que entregamos nossa vida a Cristo, nós somos a igreja do Senhor. A salvação não é uma conquista do homem, mas é um processo de Deus. Ela é nossa, não por direito de conquista, mas por dádiva imerecida. A salvação não é um prêmio das nossas obras, mas é um troféu da graça de Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. A Bíblia diz que o Senhor,
enviou Jesus Cristo, seu único Filho. Então Deus enviou Jesus, o qual morreu lá naquela cruz para nos dar vida e vida em abundância. Então a salvação veio do Senhor para nós. A salvação verdadeiramente nos pertence. A salvação é um presente do Senhor. Romanos 8, versículo 1. Paulo diz aqui: desenvolvam esta salvação. Brilhem no meio deste mundo corrupto, deste mundo difícil. Operar a salvação, uma outra versão diz: operem a salvação de vocês. Este verbo traduzido por operar tem o sentido de levar o trabalho até o fim, completar a obra. A salvação é preciso permanecer firme até o fim. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Com estas palavras, o apóstolo está dizendo que os filipenses estão em fase de crescimento e maturidade, como nós estamos num processo de santificação. Amados, devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Essa expressão temor e tremor indica uma ansiedade trêmula de fazer o que é correto, ou o cuidado para não ofender o próximo. Isso significa também vigilância para evitar atritos e contendas. Paulo aqui, ele desafia a igreja: vocês desenvolvam com tremor e temor, ou seja, com simpatia, com mansidão, com humildade, desenvolvam a salvação, e falem, vivam, brilhem no meio deste universo. Quero dar alguns destaques aqui para que a igreja brilhe como estrela. Ela deve testemunhar então da nova vida, e em segundo lugar, ela deve confiar no agir e na vontade de Deus. Versículo 13 diz: porque é Deus quem opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Percebam, é Deus quem opera. Nós somos instrumentos do Senhor para semear a palavra. Nós somos instrumentos do Senhor para pregar o Evangelho, dizer que só Jesus Cristo salva. Mas quem convence o coração do homem é o Espírito Santo. Quem convence o homem do seu estado de pecado é Deus. Ele diz que é Deus quem opera, é Deus quem faz a obra, meus irmãos. Nós somos apenas instrumentos. Então nós devemos confiar no agir e na vontade de Deus. Para poder ser estrela que brilhe, nós devemos testemunhar desse novo nascimento que nós vivemos, desta nova vida que o Senhor nos deu, mas também confiar no agir de Deus. Nós não podemos atropelar Deus, não podemos mandar em Deus, não podemos exigir nada de Deus, mas confiar de que Deus está agindo, que Ele vai usar a sua igreja. Queridos, esta pandemia, o mundo todo está sofrendo, mas Deus está no controle. Deus não virou as costas, Deus não deixou o homem, Ele está agindo, Ele está no controle de tudo. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Sem a presença de Paulo, os filipenses poderiam praticar atos para o bem de toda a comunidade, pois Deus estaria usando a vida deles, porque era Deus que estava efetuando através deles. A igreja precisa compreender que sem Cristo não podemos fazer nada. É Ele, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Meus amados, muito mais nesse tempo, quando a igreja está em casa, esse organismo vivo está em casa, convém que Cristo seja exaltado nas nossas vidas, que a gente brilhe dentro da nossa casa, nossos vizinhos vejam, nosso bairro, que a gente seja a estrela que brilha nesse universo tenebroso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e nós, como a estrela do Senhor, que nós devemos brilhar a luz de Cristo no meio desse universo, temos que estar ligado na palavra, com humildade, orando, pedindo sabedoria para o Senhor. Queridos, William Barclay diz que Deus é quem desperta o desejo dele em nossos corações.
É verdade que nossos corações estão inquietos até descansar em Deus. E também que nem sequer podemos começar a buscá-lo, a não ser que Ele já tenha nos encontrado. É Ele que veio até nós, é Deus que enviou Jesus, é Deus que vem até nós. Quando a igreja ora, quando a igreja clama a Deus, que vai fazer o evangelismo, o Espírito Santo já começa a agir na vida daquela pessoa. E aí, quando nós chegamos com a palavra, o Espírito Santo já está quebrantando aquele coração. O começo do processo da salvação não depende de nenhum desejo humano, só de Deus. Só é Deus quem pode despertar. Terceira e última observação que eu faço aqui, para que a igreja brilhe como estrela nesse mundo tenebroso, ela deve desenvolver a sua missão. A missão do Senhor, a missão da igreja é pregar Jesus Cristo, iluminando o caminho desta geração perversa, brilhando como estrela. Que vocês brilhem como estrelas no universo. Nós, a igreja, estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos aqui peregrinando de passagem com uma missão de anunciar as boas novas do Evangelho. João 17, versículo 18. Assim também a igreja de Filipos precisava completar a sua missão no mundo, vivendo como filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma cultura depravada e pervertida. Hoje não é diferente. A igreja precisa se santificar. Quem é a igreja? Eu e você. Devemos nos santificar, devemos estar na cruz de Cristo, ali naquela comunhão com o Senhor, para que a gente possa desenvolver a nossa missão. A vida da igreja no mundo é comparada à influência da luz no lugar escuro. Quanto mais escuro for o lugar, mais a luz é necessária. A Bíblia fala então que o mundo jaz no maligno, nas trevas. Então a igreja precisa ser essa estrela que brilhe no meio desse mundo que está em trevas. Queridos, não podemos viver em quarentena espiritual, não podemos viver em quarentena espiritual, deixar de orar, deixar de buscar na palavra, deixar de adorar o Senhor em espírito e verdade. Nós não podemos fazer isso. Mais do que nunca, essa igreja viva do Senhor deve brilhar como estrela, levando luz às nações que vivem nas trevas. Querida igreja, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe cada um, para que juntos possamos brilhar como estrela do Senhor, obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua vontade, que estejamos unidos para proclamar a mensagem do Senhor enquanto é dia, até que o Senhor volte. Vamos testemunhar da nossa nova vida, vamos confiar que é Deus que está agindo conforme a sua vontade. Façamos a nossa parte, que Deus fará dele. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Te agradeço.
Queridos irmãos, queremos agradecer imensamente a sua participação no culto de aniversário desta noite e nós queremos agradecer a participação do pastor Eduardo Brasil conosco como pregador deste culto. Queremos agradecer a presença do Léo Vieira, que também nos abençoou com as suas lindas canções, a equipe de louvor da nossa igreja. E o nosso desejo é que no próximo ano, quando estaremos celebrando 45 anos de organização, esta pandemia já tenha passado e que estejamos todos juntos aqui reunidos para nós cortarmos juntos o bolo dos 45 anos. Que Deus te abençoe grandemente e amanhã as nossas celebrações continuarão e queremos convidá-lo para que você mais uma vez esteja conosco. Que Deus te abençoe e uma boa noite.